Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como de praxe, no sábado a gente sempre fala sobre um caso criminal aí que chocou muitas pessoas. E hoje não vai ser diferente. Hoje iremos falar do caso criminal que tá dando o que falar, que tá ainda em investigação. E eu demorei um pouquinho pra fazer esse caso, já não fiz ele na semana passada, justamente porque estava muito incoerente as informações, eu não estava entendendo absolutamente nada que estava acontecendo, então eu esperei sair um pouco aí mais das investigações pra gente saber mais ou menos ali, entender o que se deu. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Vitória Regina, que desapareceu em Cajamar no dia 26 de fevereiro agora, e ela tinha apenas 17 anos. Então, antes de eu começar, eu já quero pedir pra você o de sempre. Me siga nas outras redes sociais, curta o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com outras pessoas que também querem entender um pouco o caso. Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero falar pra vocês que eu fiz um resumão de tudo até o momento. Então, eu tô gravando esse vídeo no sábado, esse vídeo vai sair hoje. E até o momento eu já fui atrás de alguns jornais para saber se já saiu alguns resultados e não. Então até o final do vídeo vocês vão entender. Eu vou tentar fazer um vídeo um tanto quanto didático para que você entenda, porque eu sei que ele tá meio confuso e você vai ser um apanhadão, um resumo de tudo, das coisas, pontos principais que foram liberados aí pela polícia e pelo que a gente já tem até então de investigação, tá bom? Vitória Regina tinha apenas 17 anos quando ela desapareceu no dia 26 de fevereiro agora deste ano de 2025 na cidade de Cajamar. Cajamar é uma cidade que ela é muito cheia de matos. Eu tô tentando passar pra vocês, porque eu já fui lá, então eu tô falando assim. É uma cidade que realmente ela tem uma área verde muito vasta, tem uns caminhos realmente que não tem iluminação. Quanto mais pra dentro você vai, tem alguns bairros que realmente o chão ainda é de terra. Enfim, é uma cidade desse tipo assim, aqui na Grande São Paulo. Bom, no dia 26 de fevereiro, então, a moça, ela foi trabalhar no shopping. Ela já trabalhava desde os 15 anos e ela conseguiu recentemente um trabalho de caixa no shopping ali da região. E nesse dia em específico, o carro da família dela quebrou, então o pai dela não teria como pegá-la no ponto de ônibus, como ele vem fazendo todos os dias, desde que ela começou a trabalhar nesse shopping. Por quê? Porque ela trabalhava no shopping, terminava o turno dela ali por volta de 23 horas, que é a hora que fecha o shopping e tudo mais. E ela precisava fazer um caminho um tanto quanto longo, ali de 1 hora e pouco, mais ou menos. Ela precisava pegar 2 ônibus e depois o ônibus parava no ponto e ela tinha que caminhar por pelo menos 1 quilômetro até a casa dela. Num local onde tinha muito mato, não tinha iluminação e era um local de terra batida, não tinha pavimentação. Enfim, então o pai dela pegava ela todos os dias lá no ponto de ônibus para ela não ter que fazer esse trajeto sozinha, a pé e à noite, ali para mais de meia-noite, certo? Exatamente. Então nesse dia fatídico aconteceu essa situação. E ela já estava um pouco ali com medo, porque eu imagino, gente, é um local, você sabe quando o local ele é perigoso para você e também o horário. Bom, então, às 23 horas termina o turno, ela sai do shopping, vai pro primeiro ponto de ônibus dela, vai pegar o ônibus. E quando ela chega nesse ônibus, ela vai para no ponto onde ela tem que descer para pegar o segundo ônibus. Quando ela vai pegar o segundo ônibus, ela percebe que tem 2 caras estranhos e ela fica com medo. Nesse momento, ela já tá conversando com a amiga dela, falando o que tá acontecendo. A amiga dela, inclusive, pede pra ela tirar uma foto, só que ela fica com medo dos caras perceberem que ela tava tirando foto. Até que, num ponto antes do dela, um dos caras desce e o outro cara continua. E ela avisa a amiga, ó, tranquilo, ele desceu, tá tudo certo, tô aqui. E aí, quando ela chega nesse ponto, ela começa a perceber que tem um carro seguindo ela. E parece que tem 4 caras ali dentro. Inclusive, esse carro, ele chega a mexer com ela, enfim, falar umas coisas pra ela, assim, que deixa ela um pouco assustada. E isso ela com a amiga dela. E ela fala pra amiga dela, vai falando tudo durante o trajeto certinho, o que tá acontecendo. Até então que ela pega e fala pra amiga dela, ah, não, amiga, tá tudo bem, eu vou porque eles entraram ali na favela.
Só que não termina muito de falar, eles aparecem de novo. E ela já tá muito assustada, você percebe que ela tá muito assustada. E ela fala pra amiga dela que eles voltaram. E essa é a última mensagem que ela recebe. E a família dela não consegue mais contato. E ela simplesmente desaparece. Bom, nesse meio tempo, ela ainda entra em contato com uma pessoa chamada Gustavo Vinícius. Essa pessoa dizem que é ex-ficante, diz que é ex-namorado, enfim. Só que o próprio Gustavo Vinícius fala que ele não tinha nenhum envolvimento com ela, nunca teve nenhum envolvimento com ela. Mas pelo que falaram, foi falado ali, parece que eles ficaram um tempo e eles haviam se separado ali por volta de um mês. Ela tenta entrar em contato com ele para que ele possa buscá-la para poder levar para casa, só que ela não consegue contato. Enfim, desapareceu. Os pais então, preocupados, entram em contato com quem? Já começa a entrar em contato com amigos e com pessoas que ela conhece. Entraram em contato então com essa amiga que falou pro pai o que estava acontecendo e também entrou em contato com esse tal de Gustavo Vinícius. E ele não respondeu até então. Passou um tempo, depois ele só respondeu um ok para a mensagem da família. O pai, preocupado porque ela não havia chego, já tinha passado do horário dela chegar, ele não conseguia contato nenhum, vai para onde? Vai diretamente então para a delegacia de Cajamar. Bom, chegando lá na delegacia, ele faz então um boletim de desaparecimento. É que foi muito rápido porque no dia seguinte então começou a força-tarefa de buscas pela Vitória. Então começou uma equipe ir buscar ao redor para ver se encontrava a moça e uma outra equipe começaram as investigações. Então começaram a chamar as pessoas para ouvir o seu depoimento. Eles chamaram as pessoas, olharam as câmeras primeiramente. As pessoas com quem ela obteve, eles tiveram ali o motorista de ônibus, os caras que ela falou, entraram em contato com a amiga entregou tudo o que ela havia falado, né, o que estava acontecendo, do trajeto e tudo. Ouviram o Gustavo Vinícius também nessa situação e ouviram familiares, ouviram todo mundo. E aí, então, eles conseguiram chegar em 3 suspeitos. Vamos lá. O primeiro suspeito, então, começamos com Gustavo Vinícius, que começou uma contradição totalmente sem nexo nenhum do que ele havia deposto, do que ele havia feito o depoimento dele, e pediram, inclusive, a prisão preventiva dele. Porém, foi negado pela justiça porque não tinha provas o suficiente para prendê-lo. Bom, ele começa então dizendo que não viu a mensagem da Vitória porque ele estava com uma outra menina até mais ou menos 4 horas da manhã. Só que não bate muito porque ele havia respondido outras pessoas, inclusive a família da Vitória, que ele simplesmente respondeu como ok. Também há testemunhas que falam que ele foi visto dentro do tal carro que ela havia falado. Então vamos puxar a câmera aqui dos carros. Foram em contato então 2 carros ali próximo, um carro branco e um carro prata. Então eles puxaram a placa e deu então um dono do Corolla prata, que foi visto ali mexendo com a Vitória. E chegaram ao dono dele, que se chama Michael Santos. Então foram pedir o depoimento desse Michael, e o depoimento dele caiu totalmente por terra. Primeiramente porque foi dito que ele havia passado o dia e ficado com a esposa dele, e que naquele dia um amigo dele tinha levado uma moto para ele consertar, então ele havia consertado a moto, então não tinha nada a ver com isso. Porém, de acordo com a esposa dele, eles não ficaram juntos, ela inclusive passou a noite na casa da mãe dela. Outras testemunhas falaram que o carro que ele sempre estacionava do lado de fora, ele colocou para dentro de casa. E também os vizinhos falaram que ouviram uma movimentação esquisita naquele dia e ouviram alguns gritos, algumas coisas, uns barulhos estranhos vindo daquela casa. Enfim, foi então fazer a investigação, a polícia investigou a casa estava limpíssima, parecia que, meu Deus, era uma limpeza que nunca tinha visto antes, o que já deixou isso um pouco
um tanto quanto estranho, mas ele alega que a esposa dele fazia esse tipo de limpeza. O carro, né, o Corolla, realmente bate com ele, e ele havia pedido para um lava rápido fazer uma geral, uma limpeza bem profunda naquele carro. Só que enquanto eles faziam a investigação no carro, foi encontrado sangue no porta-malas do carro dele. Então a justiça, ela aprovou a prisão e o Michael, no momento, ele se encontra preso. Até então, estamos esperando os resultados dos exames de DNA desse sangue. Até o momento não saiu. Pela última vez que eu vi no jornal, se eu não me engano, do SBT, eles estão aguardando saírem aí os resultados agora na segunda-feira. Então, vamos aguardar. O outro carro que foi visto nas filmagens levaram a uma pessoa chamada Daniel Lucas Pereira, que é um vizinho da família. E aí ele também foi prestar um depoimento. O depoimento dele, ele falou ali e também não demonstrou que ele estivesse ali, porém, eles conseguiram então entrar no celular dele, tá? E do Michael também. Calma que a gente vai chegar lá. No celular do Daniel foi encontrado então filmagens de alguns dias anteriores do desaparecimento da Vitória, do trajeto que a Vitória fazia, de vários horários. Eu não sei se eles estavam estudando a movimentação, se eles estavam verificando quanto tempo que demorava para o ônibus chegar, quanto tempo ela ficava, enfim. Sei que essas filmagens estavam ali, só que a justiça também negou a prisão preventiva dele, então ele também ainda está solto. No celular do Michael conseguiram então algumas mensagens em que ele mandava falando que tinha dado ruim porque tinham gravado ele no dia, na noite anterior por volta de 1 da manhã e depois por volta de 4 horas da manhã. E também encontraram no celular dele, alguns dias antes, uma pesquisa de como limpar a cena de crime. Alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, foram isso que foram encontrados até o momento. Bom, enquanto estava acontecendo essa investigação, no dia 5 de março agora foi encontrado o corpo da moça num estado totalmente, brutalmente horrível. Ela foi encontrada jogada na beira da estrada, nua, com um sutiã enrolado no pescoço dela. Ela foi degolada. Também percebeu algumas feridas em que dá a entender que ela foi torturada. Diz que ela foi encontrada amarrada com sacos nas mãos. Tudo isso para que ela não conseguisse arranhar e ficar com DNA embaixo da unha. Porém, enquanto a polícia estava fazendo lá toda a perícia, enquanto estava tendo toda a perícia médica, foi constatado que ela sofreu abuso, vocês sabem do que, e foi deixado então dentro dela, foi encontrado material, que eu acho que vocês estão entendendo. Então também esse material já foi levado para DNA para ser analisado. Parece que são 2 materiais diferentes, então acredita-se que foram 2 homens diferentes que fizeram isso com a moça. Acredita-se também que ela levou 3 facadas por conta do ferimento que foi encontrado o corpo dela. Quem fez o reconhecimento do corpo foi o pai. Meu Deus. Ele reconheceu por conta de uma tatuagem que ela tinha na perna e de um piercing no nariz. Porém, antes de encontrá-la, de encontrarem o corpo dessa moça, 2 dias anteriormente foi encontrado o corpo de uma senhora de aproximadamente 65 anos, num local ali próximo, perto de uma cachoeira, e ela se encontrava sem dentes. E fizeram ali um levantamento sobre essa senhora e descobriram que ela tem uma ficha criminal extensa e que ela, inclusive, havia trabalhado na casa de um dos suspeitos. Então a polícia começou a investigar, alguns acham que foi queima de arquivo. Bom, não sabemos até o momento o que foi. Mas, pela situação que o corpo da jovem foi encontrado, a polícia ela chegou a algumas conclusões ali, olhando tudo, né?
Primeiramente, alguém que conhecia ela, porque foi um crime de ódio. Pode ser vingança, pode ser ciúmes, pode ser alguma coisa, mas foi um crime de ódio. Até porque a moça ela foi encontrada com o cabelo raspado. E uma coisa que ela amava e que ela cuidava muito eram os cabelos dela. Então, só uma pessoa para conhecer esse ponto fraco dela, né? Também chegaram à conclusão, através dos ferimentos encontrados, que ela sofreu tortura ali por pelo menos 2 dias e que ela não perdeu a vida no local onde ela foi encontrada. Então, acreditam-se que ela foi, ela ficou presa no cativeiro por uns 2 dias, sofrendo todos os tipos de tortura, todos os tipos de abuso que vocês podem imaginar, ainda viva. E depois ela foi jogada ali naquela desova, onde ela foi encontrada. Bom, também fazendo ali a perícia do corpo dela, né, foi encontrado substância entorpecente, então acredita-se que ela foi drogada, tá? Dopada, drogada, enfim. Meu Deus. E saiu, então, vou até ler aqui, o IML concluiu a causa, né, dela perder a vida, que foi uma hemorragia intensa, provocada por conta do degolamento. Ela sofreu um choque hipovolêmico, por isso que ela perdeu a vida dela. Bom, o que eu tenho mais a acrescentar aqui pra vocês, né? O Daniel, ele é amigo da família da Vitória, então ele é conhecido e mora ali próximo também. O Michael, ele era vizinho da Vitória, mas até então ele tá alegando que ele é inocente, porém isso tudo vai cair, tudo tá dependendo aí do que foi encontrado, do sangue que foi encontrado no porta-malas do carro dele. Então, dependendo disso daí, cai por terra e provavelmente, se realmente for ele, né, provavelmente ele vai falar também quem são os outros envolvidos. O Gustavo Vinícius, ele inclusive foi às redes sociais falar de que ele tava bem, que ele não fez nada pra ninguém, que ele tá passando por essa situação, enfim. Foi dar uma de que ele era inocente, né? Tentando passar para as pessoas que ele era inocente. Porém, tá muito contraditório, ainda mais não foi encontrado provas materiais contra ele, nem contra o Daniel. Apenas as filmagens, trocas de mensagem. O Michael, inclusive, alega que ele emprestou o Corolla para o Gustavo, no dia que foi pego lá. E aí tem horas que fala que foram 2 pessoas que estavam dentro do carro, mas ela falou que eram 4. A mensagem que ela mandou pra amiga, né, dizendo que eram 4 homens dentro do carro. Então fica, quem que é? Porque ela fala do modo como se ela não conhecesse essas pessoas. Então, se ela não conhecia, eles se esconderam, quem que tava dirigindo? Então, né, tá meio confuso ainda. Então, até o momento, é tudo isso aqui que a gente tem sobre esse crime. Infelizmente, né, passaram por essa situação, um crime que, meu Deus do céu, tive que pesquisar bastante para trazer para vocês, porque estava muito confuso. E, enfim, vamos aguardar na segunda-feira o que vai se suceder desse crime. E aí, dependendo do que for, né, falado aí na mídia, eu faço um vídeo talvez curto para atualizar vocês sobre a situação. Mas até o momento é isso que temos. O Michael, são 3 suspeitos. Um é o Gustavo Vinícius, que diz que é ex-namorado, ex-ficante, mas ele nega. O Daniel, por conta dos vídeos que foram encontrados no celular dele. E o Michael, por conta de toda essa situação, mais o sangue que foi encontrado no porta-malas, e ele se encontra preso no momento, tá? E é isso. Esse é o crime, é o que tá acontecendo aqui. Ele, inclusive, foi associado também, né, a crime organizado, mas até então não tem nada que tá linkando a isso, então tá meio por alto, assim, o que é que tá acontecendo, o que a polícia tá sabendo. Mas aí na segunda-feira, dependendo do que for, eu trago aqui mais atualizações pra vocês. E vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tomem cuidado, né, tá muito perigoso aí pra nós mulheres, principalmente andando por aí à noite. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que os horários de alguns trabalhos não colaboram com a gente, né? Mas então, gente, muito cuidado, tá? Se vocês, sei lá, verem alguma situação de perseguição ou sei lá o que, vocês se sentirem seguras, entrem em contato com uma pessoa que possa te ajudar. Eu acho que ela não entrou em contato com o pai porque ela não queria preocupar o pai. Talvez fosse isso, né?
Mas se tivesse entrado em contato, talvez ele tivesse dado um jeito, alguma coisa, não sei. Mas enfim, é isso. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais. Tchau!